Olá, pessoal! Estamos aí novamente com mais uma aula gravada, né? Continuando nosso assunto de genética agora com a primeira lei de Mendel, tá? Vamos direto para a aula, né? Sem muita enrolação. Quem que é esse cara chamado Mendel? Gregor Mendel era um monge, tá, gente? Ele nasceu em 1822, é esse moço aqui da foto, tá? Coisa mais linda. Conhecido como o pai da genética. Ele se interessou em entender como que as características eram passadas dos pais para os filhos. Esse interesse dele, essa curiosidade, fez com que ele realizasse vários experimentos com cruzamentos de espécies vegetais para tentar aí desvendar esse mistério de como que essas características eram passadas, né? Como que algumas eram passadas e outras não, e por aí vai. Uma curiosidade sobre o Gregor Mendel, aqui eu não coloquei muita coisa sobre ele, porque a aula é um pouco longa, então não tem como a gente perder tanto tempo com a história dele, mas a história dele é muito curiosa, muito legal, assim, de pesquisar, depois se alguém quiser ir a fundo, é interessante, mas a gente vai no que interessa hoje. Mas, assim, uma curiosidade sobre a história dele é que ele fez várias descobertas muito, extremamente importantes para o desenvolvimento da genética, né? Da área da genética. Por quê? Ele foi o primeiro a tentar entender e propor uma hipótese válida sobre como a genética funcionava. Só que os experimentos dele, os trabalhos dele não foram reconhecidos até ele morrer. Então ele morreu sem saber que ele tinha sido um grande nome na ciência. Ele só foi reconhecido, os trabalhos dele só foram reconhecidos e divulgados e trabalhados em cima, né, estudados a fundo depois da morte dele. Então ele morreu sem saber que ele era um grande nome da ciência, mas hoje, a partir de então, né, desde que descobriram que os trabalhos dele eram válidos e eram verdade, ele é conhecido como o pai da ciência, o pai da genética, desculpa. Bom, então, o Mendel, nos trabalhos dele, ele desenvolveu as leis, né, que a gente chama de leis de Mendel. As leis de Mendel, elas são um conjunto de fundamentos que explicam o mecanismo da transmissão hereditária durante as gerações. Os estudos do monge Gregor Mendel foram a base para explicar os mecanismos da hereditariedade. Então, ele não desenvolveu toda a área da genética, né? Ele desenvolveu aí uma base, ele deu início para que tudo fosse criado, tudo fosse desenvolvido. Então, por isso ele é tão importante, porque foi ele que deu essa base aí para a área ser desenvolvida. E ele tem basicamente duas leis principais, né? A primeira e a segunda lei. A primeira lei de Mendel, que é o que a gente vai ver nessa aula, é a lei da segregação dos fatores ou moibridismo. A segunda lei, que a gente vai ver nas próximas aulas, é a lei da segregação independente dos genes ou de hibridismo. Então, aí, a primeira lei de Mendel, ela tem um enunciado. O que é o enunciado? É uma frase que define a conclusão da primeira lei, que define o que ela quer dizer, né? E diz o seguinte: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Aí a gente vai entender um pouco mais para frente o que são esses fatores, como eles se separam na formação dos gametas
E como que são esses pares de fatores? Quem são, né? Então, guardem essa palavra fator, fatores, que a gente vai depois saber o que eles são, na verdade. Bom, para entender como ele chegou na conclusão da primeira lei, a gente tem que entender todo o processo, né? O Mendel, como eu já disse, ele realizou experimentos com espécies vegetais. E a espécie que ele mais teve sucesso nos experimentos dele foi a ervilha de cheiro, que o nome científico é esse aqui, tá? Não vou pronunciar, porque aí a gente não tá sabendo a pronúncia correta, então é melhor não arriscar. Mas é esse nome aqui, bonitinho aqui, que é o nome científico dela. Mas a gente chama de ervilha de cheiro, tá? E existem motivos para ele ter escolhido essa espécie para fazer os experimentos dele. E alguns dos motivos são: ela tem um fácil cultivo, ou seja, pode ser cultivada em qualquer espaço. Ela tem uma produção de grande quantidade. Ela tem uma produção de grande quantidade de sementes. Então, é uma espécie com poder de reprodução muito grande, uma coisa que também facilita. E um ciclo de vida curto, tá? Ou seja, por que o ciclo de vida curto vai ajudar ele nos experimentos, né? Porque as espécies, né, os seres vivos, eles têm um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, se desenvolvem, reproduzem e morrem. Para essa planta chegar numa idade reprodutiva, ela levava pouco tempo. Isso é importante para o Mendel, era importante para o Mendel, por quê? Porque essas espécies elas tinham que chegar mais rápido à idade reprodutiva para reproduzir, né, os seus descendentes, para ele poder calcular os resultados, né? Porque ali ele estava estudando sobre exatamente sobre a passagem de características de geração para geração. Então ele precisava que essas espécies chegassem numa idade reprodutiva e se reproduzissem mais rápido para ele ter os resultados mais rápido, né? Não precisasse esperar anos e anos que essa espécie ela se reproduzisse. E uma das características mais importantes, um dos motivos mais importantes pelo qual ele escolheu essa espécie foi que essa espécie ela tinha características muito contrastantes e de fácil identificação. O que isso quer dizer? Que na minha opinião, é um dos motivos mais importantes aqui. Isso quer dizer que ou ela é de um jeito ou ela é de outro. Ou ela é grande ou ela é pequena. Ou ela é amarela ou ela é verde. Como assim? Por exemplo, se a gente for falar de uma característica, a gente vai falar, por exemplo, da cor. A cor das sementes. A cor das sementes dessa espécie era ou verde ou amarela. E essa característica era bem contrastante, ele conseguia visualizar bem a diferença entre elas. Então, qual tinha herdado a característica da cor amarela e qual tinha herdado a característica da cor verde. A gente vai ver um pouco mais sobre essa questão da cor mais para frente. Mas as características eram bem contrastantes e de fácil identificação. Isso é muito, muito importante. Foi muito importante para que ele fizesse os experimentos dele. E aí, então, a gente vai entrar como foi o método dele, qual método que ele usou etapa por etapa. Então, ele começa nesse primeiro experimento, os primeiros experimentos dele, que vão justificar a primeira lei, ele analisou apenas uma característica por vez. Na primeira lei, a gente analisa uma característica por vez, tá? Isso é importante lembrar. Porque na segunda lei a gente vai ver
várias características ao mesmo tempo. Mas aí a gente deixa mais pra frente isso aí. E ele utilizou em seus experimentos apenas plantas de linhagens puras. Por exemplo, ervilhas amarelas que só gerem ervilhas amarelas, tá? Puras, essa palavra puras, a gente vai ver que ele chamava de puras porque ainda não existia, né? Ainda não tinham desenvolvido o termo homozigoto. Lembra? Tinha falado para vocês na aula passada sobre os termos, né, da genética que a gente vai usar. O homozigoto é o quê? É aquele gene que tem os dois alelos iguais, né? Aquela característica que tem os dois alelos, ou dois alelos recessivos ou dois alelos dominantes, tá? Vamos desenvolver um pouquinho mais pra frente. Mas eu coloquei ali as observações porque essa palavra puras, hoje a gente sabe que quer dizer que essas ervilhas que ele pegou para fazer o primeiro cruzamento eram homozigoto. Uma homozigoto recessiva e a outra homozigoto dominante, tá? A outra observação que eu coloquei aqui quer dizer que a letra V, eu esqueci uma palavra aqui, tá, gente? Aqui era para estar escrito a letra V, tá? Nesse caso, representa o gene que determina a cor da ervilha. Homozigoto dominante, que é o Vzão, Vzão, e homozigoto recessivo, que é o Vzinho, Vzinho. Essa letra V, ela poderia ser qualquer outra letra, tá? Geralmente a gente vê aí muito se falar sobre azão, azinho, mas pode-se usar qualquer letra. É que nesse caso aqui, para analisar o experimento de Mendel, a gente vai usar a letra V, tá? E aí, quando ela for maiúscula, é dominante. Quando for minúscula, recessivo, tá bom? Tá. Então, como ele começou a fazer isso? Primeiro, ele pegou as plantas que eram puras. Como que ele fez para constatar que essas plantas eram puras? Ele cultivou as ervilhas por várias gerações, tá? E ele pegou uma ervilha que só gerava ervilhas verdes e uma outra planta que só gerava ervilhas amarelas. E aí ele caracterizou essas duas como puras, como homozigoto, que a gente hoje sabe que é homozigoto. Então ele pegou essas puras, escolheu uma característica, que no caso que a gente vai analisar aqui são as cores, tá? De sementes amarelas e sementes verdes. Então, a gente vai analisar esse primeiro, que é mais fácil também, a cor, a característica cor. A primeira geração foi chamada de geração parental, ou geração P. A geração parental, então, são essas puras, são as homozigoto, tá? Aí ele pegou essa geração P e realizou um cruzamento. Então, cruzou essa planta com essa planta e obteve um resultado. Como resultado desse cruzamento, Mendel obteve todas as sementes de cor amarela. E essa geração denominou de geração F1. Então, desse cruzamento aqui com uma verde pura e uma amarela pura, ele só obteve como resultado ervilhas amarelas. A gente vai ver depois o porquê disso. Essa geração, né, que são as filhas desse cruzamento, ele chamou de geração F1. Os indivíduos obtidos nesse cruzamento foram chamados por Mendel de híbridos, pois eles descendiam de pais com características diferentes. Então, aqui, ó, vamos pensar com a cabeça do Mendel, tá? Ele não tinha nenhuma noção, a genética ela não existia, a gente não sabia o que era homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, ele não sabia nada disso. Então, na cabeça dele, ele entendia que
a verde pura, ela só tinha um tipo de característica para doar para o seu filho. E a amarela pura também só tinha um tipo de característica para doar para sua prole, né? Filho, a gente está falando que é entre muitas aspas, tá? Então, na cabeça dele, ele tinha essa hipótese de que, já que os pais, né, aqui, a geração parental, ela só tinha um tipo para doar e um tipo para doar para a prole. Então, essa prole, ela ia ser misturada. Metade desse aqui com metade desse aqui. Ia gerar uma geração híbrida. Então, ele usou essa palavra híbrido para denominar essa geração. Mas hoje, né, sabendo todos os termos, tudo aquilo, a gente sabe que a geração F1, então, era formada por indivíduos heterozigoto, que é o quê? O que significa heterozigoto? Quer dizer que tem um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Então, são dois alelos diferentes, uma letra maiúscula e uma minúscula, que Mendel chamava de híbridos na época, tá? Então, a primeira etapa desse experimento foi o cruzamento das puras para gerar uma geração híbrida, né, que ele chamou de F1, geração F1. E em seguida, o Mendel realizou uma autofecundação entre indivíduos da geração F1, chamando essa geração de geração F2. Então, o que ele fez? Ele pegou uma planta, uma flor, né, da mesma planta e fez uma autofecundação. Então, cruzou elas duas, as duas híbridas, tá? Cruzou entre elas. E aí, como resultado dessa autofecundação, Mendel obteve 3 sementes amarelas e uma semente verde. Então, uma relação de 3:1. E aí foi esse resultado aqui que ele obteve. Lembrando que Mendel não sabia nada disso de dominante, de recessivo, nem de heterozigoto, de homozigoto. Ele só tinha, né, uma hipótese na cabeça dele, que ele conseguiu comprovar. Por quê? A partir dos resultados obtidos, Mendel concluiu que, como a cor verde não apareceu na geração F1, mas apareceu na geração F2, as sementes verdes tinham um fator que era recessivo, enquanto as sementes amarelas tinham um fator dominante. Por esse motivo, Mendel chamou as sementes verdes de recessivas e as sementes amarelas de dominantes. Então, nesse experimento, o Mendel conseguiu comprovar essa hipótese dele de que as características tinham diferenças. Tinham as características que eram dominantes e tinham as que eram recessivas. E aí, aqui tem um esquema completo do experimento de Mendel, tá? Então, o que ele fez? Pegou lá a geração pura, a geração P, parental, fez o cruzamento verde e amarelo, deu só a amarela. Aí, entre essas amarelas, ele cruzou 2 delas e teve esse resultado, 3 amarelas e uma verde. Então, essa característica da cor verde, vocês concordam comigo que ela pulou uma geração? Ela apareceu aqui na geração parental, não apareceu na geração F1, mas apareceu na geração F2, né? Então, vamos relacionar um pouco com a nossa vida. Vocês já ouviram falar, já viram em algum lugar alguém, já conheceram alguém que tem uma característica física que só tinha nos seus avós, que os seus pais não têm, mas os seus avós têm. E aí você herdou essa característica dos seus avós. Isso acontece muito, né? Então, isso acontece muito até com a gente mesmo, né, ser humano,
porque a genética ela funciona de uma forma parecida, né, com todos os seres vivos. Então, existem essas características que podem pular gerações, e geralmente essas características são as características recessivas. Por que elas são recessivas? Porque quando elas se apresentam em forma de heterozigoto, né? Quando existe um alelo dominante na parada, esse alelo ele fica escondido, ele fica ali anulado, né? Você tem essa informação no seu DNA, mas você não manifesta. E aí você vai poder doar essa informação para a sua prole, né? Para os seus filhos, tá? E foi a partir desse experimento, coisa bem simples que ele fez, que ele conseguiu comprovar essa teoria de que existem características recessivas e as dominantes, e que as recessivas elas estão presentes, elas podem estar presentes no DNA sem se manifestar e vão se manifestar, podem se manifestar na prole, né? A partir da reprodução. Então, a conclusão desse experimento foi tudo que eu acabei de falar, que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. Então, aquela primeira frase lá, lembra que eu falei? Que define a primeira lei? Que é essa questão dos fatores. O Mendel ele não tinha ideia da constituição desses fatores, nem onde eles se localizavam. Hoje a gente sabe que os fatores aos quais Mendel se referia são os genes, e esses estão localizados nos cromossomos, tá? Então, Mendel ele teve toda essa ideia, toda essa teoria na cabeça dele e conseguiu comprovar, mesmo sem saber que fatores eram esses e onde eles estavam, né? Porque não existia microscópio nessa época. Então, hoje a gente sabe que esses fatores aos quais Mendel se referia são os genes, né? O que são os genes? Já falei sobre eles aula passada também. Os genes, eles são pedaços, né? Áreas localizadas nos cromossomos que vão definir as nossas características, tá? E os nossos cromossomos, a gente sabe que eles ficam dispostos em pares, né? Eles se organizam em pares. E por que nem sempre os pares vão ter as mesmas características nos cromossomos, tá? Nos genes. Os genes não vão ser iguais, né? Aqui o gene ele é o mesmo, é a mesma região, né, de um cromossomo e outro, mas ele pode ter variações. Lembram? Quando a gente falou sobre as variações do gene, o que são as variações do gene? São os alelos, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre eles mais para frente. Então, esses pares de cromossomos, eles vão definindo as nossas características. Então, aqui eu vou ter uma região que vai definir a cor do olho, e aqui no par do cromossomo também vou ter essa região aqui ativa. Aqui o tipo sanguíneo, aqui também, mesma coisa nos outros, tá bom? Bom, então, como que é essa lei de Mendel, essa primeira lei de Mendel na prática, né? Então, como que a gente faz para usar essa teoria para realmente fazer suposições na vida real, né? Na prática mesmo? Vamos usar, então, de exemplo, os cruzamentos do experimento de Mendel. Então, no primeiro cruzamento do experimento dele, o que ele utilizou? As linhagens puras, que hoje a gente sabe que são homozigoto. Então, homozigoto dominante, Vzão, Vzão, ele cruzou com o homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho. A gente sabe que o dominante era o amarelo e o recessivo era o verde, tá? Então, como que a gente faz isso? Vamos colocar, por que a gente usa essas letras? Exatamente para facilitar quando a gente for fazer
essas suposições, né? Então, o que a gente faz? A gente pega uma letra desse lado, cruza com uma letra desse lado. Então, o Vzão com um Vzinho dá Vzão, Vzinho. Um Vzão com outro Vzinho dá Vzão, Vzinho também. Aí, já pegar esse Vzão aqui agora. Vamos cruzar esse Vzão com esse Vzinho. Dá o quê? Vzão, Vzinho de novo. E esse Vzão com esse Vzinho dá Vzão, Vzinho também. Olha só, deu a mesma coisa. Então, aqui nesse primeiro cruzamento, ele só tinha uma única possibilidade de prole, uma única possibilidade, né, de reprodução aqui. 100% heterozigoto. Então, todos os filhotes gerados desse cruzamento seriam heterozigoto. Não importa quantas vezes essas plantas fossem reproduzidas, sempre seria essa formação aqui, sempre seria esse resultado. E por serem heterozigoto, o que acontece? Quem vai prevalecer é a característica dominante. Então, por isso que lá no primeiro cruzamento, ele só obteve resultados de ervilhas amarelas, porque quando é heterozigoto, a única característica que se manifesta, que aparece, é a dominante, ok? Tá, beleza. O primeiro cruzamento foi esse resultado que ele obteve. No segundo cruzamento entre híbridos, né, que hoje a gente sabe que esses híbridos eles são heterozigotos, que foi o resultado aqui, aí ele cruzou 2 heterozigotos. Qual foi o resultado que ele obteve? Então, ele pegou, vamos fazer igual a gente fez aqui em cima, pega esse Vzão, cruza com esse Vzão aqui. Deu o quê? Vzão, Vzão. Pega esse Vzão, cruza com esse Vzinho. Deu o quê? Vzão, Vzinho. E esse Vzinho com esse Vzão deu Vzão, Vzinho. A gente sempre coloca o V, a letra maiúscula na frente, tá? É só por uma questão de definição mesmo. Eu não sei exatamente o motivo, mas é sempre assim, tá? Sempre letra maiúscula na frente. E esse Vzinho com esse Vzinho deu Vzinho, Vzinho, tá? Então, aqui, nesse cruzamento, há 3 possibilidades de prole, né? Pode ser homozigoto dominante, heterozigoto ou homozigoto recessivo, tá? 3 possibilidades. Aí, como aqui a gente sempre vai ter 4 resultados, né, dos cruzamentos, a gente vai determinar que cada um desses resultados é 25%. Porque 100% dividido por 4 é 25%, certo? Porque a gente vai usar nos exercícios de genética, a gente vai usar muita porcentagem. Mas não se assustem, não é nada muito complicado, é bem tranquilo mesmo. Então, a gente vai dividir isso em porcentagem. Como a gente faz isso? Aqui eu vou ter um resultado dominante, certo? Um resultado de homozigoto dominante. Isso quer dizer que eu tenho 25% de possibilidade dessa prole ser homozigoto dominante, ser Vzão, Vzão. E heterozigoto, aqui eu tenho 2, né? Então, 25 mais 25 dá 50. Então, tem 50% de chance da prole ser heterozigoto, tá? E aqui eu tenho um resultado homozigoto recessivo, um resultado Vzinho, Vzinho. Então, é 25% de chance também de ser homozigoto recessivo, tá?
Vamos seguindo. Bom, tá, beleza. Fiz tudo isso, mas mesmo assim não entendi. Vamos tentar deixar um pouco mais fácil mais pra frente. Vamos lá, vamos seguindo. Voltando ali um pouco nos conceitos, né? Como na aula passada a gente falou bastante sobre os conceitos, vamos voltar um pouco. Né? Hoje a gente sabe que os fatores eles são os genes, né? Como eu já falei, e eles estão sim localizados nos cromossomos homólogos, que são aqueles que ficam dispostos em pares, tá? Que são separados na meiose, na formação dos gametas. Ou seja, vamos imaginar aqui que eu tenho todos os meus cromossomos são divididos em pares. Eu tenho os meus cromossomos homólogos e quando eu vou formar os meus gametas, né, as minhas células reprodutivas, elas vão ter somente metade, somente um par desses cromossomos. Então, se eu tiver um gene heterozigoto, se eu for heterozigoto para um gene, eu vou poder doar para o meu filho, para minha filha, somente um alelo, né? E aí esse alelo pode ser o dominante ou pode ser o recessivo. Calma que a gente vai facilitar ainda mais. Os alelos, né, como a gente já viu, são as diferentes formas, diferentes variações sobre as quais o gene pode aparecer, pode se apresentar. Logo, cada gameta recebe apenas um alelo de cada gene. Lembra que eu falei? Quando eu vou formar os meus gametas, eu vou pegar só um alelo de cada par. Tá? Então, se eu for heterozigoto, eu vou poder doar ou o dominante ou o recessivo. Se eu for homozigoto, eu só vou poder doar um tipo, ou dominante ou recessivo, tá? Exemplo aqui, como eu já disse, o exemplo é nos experimentos de Mendel, a cor da ervilha era o gene, tá? E as variações, o verde ou o amarelo, era os alelos, tá bom? Então vamos seguir. Para facilitar mais ainda esses cruzamentos, essas possibilidades, para a gente colocar isso na prática, existe uma coisa chamada quadro de Punnett. Uma das maneiras mais fáceis de visualizar os cruzamentos realizados em genética é por meio do chamado quadro de Punnett, desenvolvido pelo geneticista inglês Reginald Crandall Punnett. Ele nasceu e morreu nessa época aqui. Esse quadro é uma espécie de uma tabela que é possível separar os possíveis gametas e descobrir os genótipos dos descendentes, tá? Então, nesse quadro de Punnett, que a gente vai ver daqui a pouco, ele facilita essas previsões, né? De como podem ser os descendentes daquele cruzamento. Voltando só um pouco, o heterozigoto, como eu já falei, é o que? Contém em seu DNA dois alelos diferentes, um dominante e um recessivo, ou seja, azão, azinho. Aqui no A, a gente já falou que pode ser qualquer letra, tá? Então pode ser Vzão, Vzinho, pode ser Bzão, Bzinho, desde que ele tenha uma maiúscula ou uma minúscula, ele é heterozigoto, ok? Homozigoto. Homozigoto é aquele que contém em seu DNA dois alelos iguais, dois dominantes ou dois recessivos, tá? Então ele tem ou azão, azão ou azinho, azinho, tá? Então são dois maiúsculos ou dois minúsculos. Se ele tiver qualquer um dessas formações aqui, ele é homozigoto, tá? Dominante é aquele que determina uma característica mesmo quando em doses simples, ou seja, quando é heterozigoto, a característica que vai aparecer é qual? A característica dominante, tá?
E quando é recessivo, é esse gene que fica escondido, que não se expressa quando tem um alelo dominante. Ele só vai se expressar, só vai se manifestar quando ele tiver em dose dupla no gene, tá? Então, esse alelo recessivo, ele só vai se manifestar, a característica, ela só vai se manifestar fisicamente se o gene for 2 alelos recessivos, se for azinho, azinho. Se não for azinho, azinho, não vai se manifestar, ok? Pois na presença de um dominante, ele se torna inativo, como é o caso dos heterozigotos. Então, se for heterozigoto, só vai aparecer a característica dominante. Ele vai ter o alelo recessivo ali guardado, escondido, mas não vai se manifestar, ok? Beleza. E aí, como que eu vou usar, então, esse quadro de Punnett? O quadro de Punnett é essa coisinha aí, esse quadro, exatamente como o nome fala, que a gente pode fazer aí manualmente também, para facilitar os cruzamentos, né? Fazer aqui uma previsão de como vai ser, de quais as possibilidades que vão ser geradas nos cruzamentos. Então, como que faz? Coloca-se as duas possibilidades dos gametas da mãe e dos gametas do pai e realiza-se o cruzamento para descobrir quais as possibilidades da prole. E aí eu vou tirar um pouquinho aqui da apresentação. Então, agora eu tirei aqui da tela cheia para editar junto com vocês como que a gente trabalha junto com o quadro de Punnett. Então, a gente vai colocar aqui, nessa linha de cima, a gente vai colocar as possibilidades do gameta da mãe. Então, se a mãe é homozigoto dominante, se a gente sabe que a mãe é homozigoto dominante para uma certa característica, porque aqui a gente, como eu falei, na primeira lei, a gente só vai analisar uma característica por vez, lembram? Então, se a mãe é homozigoto dominante para uma certa característica, ela vai ser o quê? Azão, azão, tá? Estamos aqui pegando um exemplo. E nessa linha aqui do lado, eu vou colocar as possibilidades dos gametas do pai. Então, se o pai é heterozigoto, ou seja, ele tem uma letra maiúscula e uma minúscula, ele vai ser azão e azinho, tá? Então, aqui as do pai, uma em cada quadro, e as da mãe, uma em cada quadro. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar sempre uma de cima e uma do lado. Então, nesse cruzamento aqui, azão, azão, vai ficar azão, azão, ok? Aí eu vou preencher esse quadrinho agora. Vou pegar essa daqui de cima, azão, e cruzar com essa aqui do lado. Azão, azão também. Agora, para preencher esse quadrinho, eu vou pegar essa aqui de cima, azão, e essa aqui do lado, que vai ser o... Então, aqui eu vou cruzar o A daqui de cima com o Azinho, aqui de baixo vai ficar azão, azinho. Aqui nesse outro quadradinho vai ficar o azão de cima com o azinho do lado. Então, aqui, o que eu vou ter? Vou ter dois quadrados homozigoto dominante e dois quadrados heterozigoto. Isso quer dizer que eu vou ter 50% de chance dessa prole ser homozigoto dominante. Por que 50%? Porque aqui a gente vai dividir, né, 100 entre 4 quadradinhos, então cada quadradinho desse equivale a 25%. Então, se eu tenho 2 quadradinhos homozigotos dominantes, então eu vou ter 50% de chance de ser homozigoto dominante. E 50% de chance de ser heterozigoto.
Entenderam? Então, é assim que a gente usa o quadro de Punnett. Vamos ver agora um outro exemplo. De exercício, tá? Nesse exercício está falando: a cor preta dos pelos em porquinhos da Índia é condicionada por um gene dominante, em relação ao gene que condiciona os pelos brancos. Então, a gente já pode ir pegando essas informações e anotando aqui do lado, né? Então, vamos começar a anotar. O que ele já disse pra gente? Que a cor preta é a cor dominante. Então, pelos pretos, cor preta, vou colocar aqui preto, é dominante. E os brancos são recessivos. A cor de pelo branca é recessiva. Tá, a gente já sabe qual característica é a dominante e qual que é a recessiva. Uma fêmea preta que já tinha tido filhotes brancos é cruzada com um macho branco. Então, o que a gente sabe sobre essa fêmea? Que ela tem a característica dominante, que é o pelo preto, mas que ela tem um alelo recessivo no DNA dela. Por quê? Ela já teve filhotes brancos. Se ela não tivesse esse alelo recessivo, ela não poderia ter tido filhotes brancos, ela só teria tido filhotes pretos. Então, a gente sabe que ela é heterozigoto, ou seja, ela tem um alelo dominante e um alelo recessivo escondido no DNA dela. Aqui a gente pode usar uma outra letra para exemplificar. Já que a gente está falando de pelo, vamos usar a letra P. Então, ela é o quê? Pzinho, Pzão, tá? E sobre o macho? O macho, ele é branco. Ele tem os pelos brancos. Então, a gente sabe que ele é homozigoto recessivo. Por quê? Porque a característica recessiva, ela só se manifesta se o gene for homozigoto recessivo. Ou seja, nesse caso, que a gente está usando a letra P, Pzinho, Pzinho. Com essas informações, a gente já consegue preencher o quadro de Punnett. Então, aqui na linha de cima, a gente vai colocar os gametas da mãe. Então, Pzão e Pzinho. Coloco um ponto aqui para ele não... Essa aqui é a correção automática do computador, tá, gente? Ignorem. E aqui nessa linha do lado, a gente vai colocar os gametas do macho, tá? Volta, Pzinho, Pzinho. E aí, a gente faz o cruzamento igual da outra vez. Pega esse aqui de cima com esse aqui do lado. Vai formar Pzão, Pzinho. Esse aqui de cima com esse aqui do lado. Vai formar Pzinho, Pzinho. Esse aqui de cima com esse aqui do lado vai formar Pzão, Pzinho. Esse aqui de cima com esse aqui do lado vai formar Pzinho, Pzinho, tá? E aí, o que formou aqui? O que a gente teve como resultado? Que metade foi heterozigoto e metade homozigoto recessivo. Então, vamos fazer aqui nosso cálculo. Se foi metade, então é o que? 50%, certo? Porque 25 mais 25, 50. Dois quadradinhos foram heterozigoto, né? Então, 50%, Pzinho, Pzão, Pzinho. E 50% foi Pzinho, Pzinho, que é homozigoto recessivo, ok? Tá, mas o que o problema me perguntou?
Ele perguntou qual era a probabilidade de nascer um filhote branco e me deu essas opções. Tá, professora, mas a gente só está fazendo porcentagem. Aqui eu só tenho fração e número inteiro. Como que eu faço isso? Qual que é a resposta? Vamos lá, vamos pensar aqui em fração. Aqui eu tenho 4 quadrados como resultado, certo? Então, eu posso passar esse resultado para a fração. O que ele está perguntando aqui, qual a probabilidade de nascer um branco? O branco ele vai ser como? Recessivo, né? Homozigoto recessivo. Então, para nascer branco, tem que ser pezinho, pezinho. 2 quadradinhos de 4 deram pezinho, pezinho. Então, as chances de nascer um filhote branco é de 2/4, certo? Se a gente simplificar essa fração, vai ser 1/2, que é a alternativa B, tá? Vamos marcar aqui essa alternativa. A alternativa B é a correta. Mas se a gente pensar pela lógica também, a gente pode transformar essa porcentagem para fração, já que a gente está falando de metade, né? Metade das probabilidades são de nascer branco. Então, eu vou nessa opção que está me dizendo 1/2, né? Que quer dizer metade. Então, aqui é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso, tá? Então, nos exercícios de genética, vocês têm que se atentar a isso, porque muitas vezes os resultados vão aparecer de formas diferentes, né? Podem estar dessas 3 formas possíveis aqui. Bom, então por hoje é só. Agora vocês devem fazer os exercícios que eu vou passar e qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, podem entrar em contato comigo. Eu sei que esse assunto é um pouquinho complicado mesmo e tá tudo bem, vamos junto, com calma e bom estudo a todos. Um beijo, até a próxima.